Olá, pessoal. Mais um papo aqui direto da Fenatran 2024. Hoje o papo é com um especialista em torre de controle, cara, que é referência aí nacional em torre de controle, está aqui com a gente, Aquiles Rodrigues. Conheço o Aquiles aí, acho que desde 2020, o primeiro artigo que eu li ele, e tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, apesar de ele se lembrar, em 2022, aqui na feira também, né? A feira que é a Copa do Mundo da logística aí, grandes empresas se encontram. Aí lá, como é que tá? Tá animado aí, pô? Hoje estamos aqui terça-feira, a Fenatran lotada, cheio de os stands bufando de gente. Eu acho que o principal objetivo é gerar esse conteúdo, as pessoas, as empresas consolidarem as suas marcas aqui, virem trazer para o mercado o seu produto, olho no olho do cliente. Eu acho que isso está trazendo muita propriedade. E quem vem na feira está saindo muito bem, falando muito bem. A feira está muito bonita. Então, você que vai assistir durante a semana, se puder, venha na feira que você vai encontrar muito conteúdo, muita tecnologia e muita empresa de mercado. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, apresenta o nosso convidado aí, vamos começar o bate-papo. Aquiles Rodrigues, né? O cara que é referência em torre de controle, a gente já disse. Seja muito bem-vindo, obrigado aí pelo papo. Né? Somos de empresas concorrentes, mas tem espaço para todo mundo, né? A gente estava falando sobre isso uma conversa ontem rápida. Qual que é a expectativa sua que está sempre presente nas feiras, né? Nesses eventos voltados à logística, ao transporte? Primeiro, obrigado pelo convite. Foi bacana estar falando aqui com o pessoal do meu segmento, produz conteúdo, faz logística, tá no campo, está jogando e transformando o mundo através da logística, esse é sempre o discurso. Lá na Fenatran é quase que mandatório, é obrigatório. Todo profissional de logística, seja em que parte da mesa ele está sentado, se é um embarcador, se é um transportador, se é um fornecedor, tem que estar aqui, porque aqui a inovação acontece, aqui as conversas acontecem, a tecnologia que a gente vê primeiro lá fora, a gente tem um discurso do Tupiniquim, quase que vira-lata aqui. Se você quer identificar o futuro, você tem que ir nos Estados Unidos, aqui na China, mas a gente está vendo muita coisa legal aqui na Fenatran, muito negócio acontecendo, como o Tailan sinalizou, cara, tá uma loucura isso aqui. Eu tenho a impressão que nos próximos anos não dá mais para ser aqui a Fenatran. Tem que ir para o maior, porque é um caos logístico. A gente aqui é de logística, acaba discutindo todo esse caos de entrada, estacionamento. Mas a feira está incrível, a feira está incrível, encontramos aqui muitos amigos. É uma feira, de fato, para ver tecnologia, para ver inovação, para fazer network e rever amigos e reverberando a tua fala. Conhecer pessoas, reverberando a tua fala, a gente é de empresas complementares. A gente acaba se complementando, porque a Inestec, hoje eu estou head para a torre de controle na Inestec, que é um ecossistema com 32 empresas, mais de 100 soluções logísticas, mas que acaba se complementando com o que vocês fazem. Então, é um prazer estar aqui. Às vezes, em um lugar tu é concorrente, no outro tu é parceiro, né? No outro tu está começando a se conectar, isso é interessante. Ontem a gente estava num papo rápido ali, a gente comentou, né, sobre estar presente na feira. A gente está na terceira edição, e desde a primeira, segunda e terceira você vem evoluindo no tamanho, na qualidade, nas novidades, né? E então estar na feira ou é porque você atingiu a Série A, e se você não está, você ainda não atingiu ou foi rebaixado. É uma das condições. Eu gostei da tua fala ontem, o Helder sinalizou ontem. Pô, a gente, apesar de se encontrar em muitos players, em muitos clientes, a gente concorre de forma saudável, porque todos os anos a gente está vendo todas as empresas crescendo muito. Todo fornecedor aqui se expondo, enfim. Então tem espaço para todo mundo. Exato. O mercado é muito grande. Ô Aquiles, mas falando um pouquinho, né, da tua especialidade aqui, de certa forma, é o canal para aquele cliente que está buscando se desenvolver, aquele cara que está buscando a evolução tecnológica na empresa dele. Aqui ele vai ver software, ele vai ver hardware, ele vai ver serviço, ele vai ver profissional, ele vai ver de tudo. E daqui sai um volume de ideias para ir lá e construir, principalmente o que está na moda, a torre de controle, né? Você tem o seu curso, fala muito sobre torre, é uma referência nacional, a gente estava falando, né, sobre as referências ontem também dentro da logística, mas como que surgiu o assunto torre de controle na vida do Aquiles? Como que isso foi se formando e fez se tornar aí um cara top no mercado que eu tenho? Boa.
Minha carreira ela é curiosa, Helder, porque eu sou logístico de pai, mãe e parteiro. Então, eu comecei desde sempre na logística. Apesar dessa cara de menino que nem cabelo. É engraçado que estão os três Três aqui. careca. Ninguém tem cabelo. Apesar de nem nascer cabelo ainda, então a gente é muito novo. Eu tenho pouco mais de 23 anos já na logística, então comecei lá no Gemba. E eu tenho uma carreira que passei por gerente de CT, gerente de transporte, planejamento, projeto. Então, eu tenho uma carreira super completa na logística e sempre contínuo comercial. Hoje, eu estou diretor comercial para a NSTEC. Então, a minha carreira nos últimos anos ganhou uma vertente comercial por uma decisão minha. Sempre tive essa aptidão, sempre fui um logístico muito conectado com o time de vendas, muito conectado com o customer service, com o dia a dia, enfim. Mas conheci todos os viés da logística e passei por grandes empresas. E aí, lá para 2013, 2014, eu entrei numa empresa do agro, uma empresa super famosa que foi a Raízen, e ali foi o meu primeiro contato com torre de controle. Na verdade, a gente já começa a sofrer sofrer bom, né? Mas começa a ser impactado pela transformação tecnológica, isso é recente. Quando você vai esse boom tecnológico, você tem um smartphone super poderoso na mão, de você comprar online, de dar omnicanalidade, todas essas nuances da nova logística, que se chama nova logística. Acho que o Balou que escreveu lá atrás sobre logística que se revira no túmulo agora, porque o mercado começa a falar de uma nova logística. E aí, a partir desse contato com torre de controle, eu não parei mais. Então, eu ajudei a implementar a torre de controle da Raízen, e aí coloquei o pé muito forte no agro. Até agora foram 44 torres implementadas por mim diretamente, idealizadas, implementadas, algumas operacionalizadas, e outras centenas que eu estive lá dando coaching, dando treinamento, levando o conceito desse framework. A gente ouve falar tanto de torre de controle, mas ainda é tão, de certa forma, complicado no mercado. As pessoas mal entendem. Muito confundido com o KPI, né? Muito confundido só o resultado e não o processo. Exatamente. E aí eu entrei nesse caminho de torre de controle e já se vão 10 anos. Olha que coisa maluca. Eu estava falando com um amigo hoje, tem alguns amigos de internet, como a gente está produzindo conteúdo assim como vocês o tempo todo, e eu produzo conteúdo todos os dias. É impressionante. Eu estou no Instagram, estou no LinkedIn. Você pode me procurar lá como Aquiles Rodrigues, escrito estranhamente com CH, é Achilles Rodrigues. Eu estou todo dia publicando lá textos, artigos, vídeos, propaganda logística, falando sobre torre de controle. Enfim, então a gente encontra muitos amigos de internet aqui, pessoas que nos conhecem, a gente tem o prazer de conhecer pessoalmente. A gente falava justamente sobre toda essa confusão do que é o torre de controle. É legal que ontem tu fez um comentário que falou assim, do nada, assim, em 10 anos ele criou toda, né, esse contexto, essa referência. A gente está começando também na ideia da construção, de divulgar coisas que você entende que compartilhar o conteúdo gera riqueza, gera conexão, gera negócio. Como que foi dar essa cara a tapa, dar a tua opinião, porque a gente sabe que tem muita gente que pensa diferente dos conceitos, né? Como é que foi essa construção para ti de até se tornar a referência no assunto? Bacana. Essa coragem de dar a cara a tapa é um gesto quase que altruísta, mas também, em certa medida, egoísta. Porque você, quando finca o pé na internet e começa a falar daquilo que você domina, levantar uma bandeira, a gente fala sobre digitalização logística. Apesar de ser conhecido como a maior referência no Brasil em torre de controle, eu sou um logístico, como já disse, pai, mãe, parteira, e um defensor dessa digitalização. Hoje não dá mais para você pensar logística sem tecnologia. Você acorda pela manhã, você é acordado por um celular. Quando você abre o celular, você já vê toda a notícia ali, você consulta tempo, você na palma da mão pede o seu Uber, a sua comida você programa para chegar. Você tem uma vida toda digital no bolso e nas empresas, muitas vezes, você não faz ideia onde está o seu caminhão. Então, levantar essa bandeira no mercado tem sim as críticas, os haters, enfim, mas a gente entende que o impacto de quem produz conteúdo, de quem está levantando a bandeira, de quem está, em certa medida, evangelizando o mercado em torno de um conceito que não dá mais para viver sem, que é o conceito de digitalização, ele é compensador. Porque você, como já disse, você cria muitos amigos, até lançar o meu curso, hoje eu tenho um curso de torre de conteúdo no mercado, mas foi lançado em janeiro.
Eu estou há 10 anos escrevendo. Se você vai lá no meu blog, YouTube da Logística, se você vai no Aquiles Rodrigues, ou se você vai no LinkedIn, eu tenho 197 artigos escritos, artigos longos. Não é artigo de 500 palavras, artigo de mais de 2.000 palavras. E só agora eu vim, em certa medida, lançar um curso pago. Então eu encontro amigos que falam, pô, Aquiles, eu tenho uma torre de controle por sua causa. Porque eu li o seu artigo, porque o cara vai eu fui na tua palestra. A partir daquilo, né? Aí eu ainda brinco, então você está me devendo. Não pagou? Pô, não... Então, isso, acho que o impacto, quando você olha o impacto que você gera, a visibilidade que você tem, o salto que tem a sua carreira, é graças a eu, há 10 anos atrás, e vocês há algum tempo que produzindo conteúdo, é que eu estou sentado aqui com você, é que eu sou referência, é que outros tantos profissionais optaram por estar na logística. Eu tenho um monte de assistentes ou de analistas de logística que me param e falam, cara, eu decidi entrar por logística ouvindo você. Sim. Eu decidi entrar para a torre de controle ouvindo você. Eu fui promovido lá na minha empresa porque eu fiz teu curso e eu comecei a falar de digitalização, de sistema, de tecnologia, todo esse framework que você vende. Então, cara, a transformação ela é muito maior do que um possível hater que vai lá trazer uma crítica para você. Então, vale a pena. Aquiles, pegando um gancho do que tu está falando de digitalização, mundo globalizado, tecnologia, quando tu se depara com empresas tanto de médio porte, grande porte, as empresas já, na sua maioria, já estão estruturadas tecnologicamente, ou vamos do exemplo que tu disse, às vezes o cara nem sabe onde está o caminhão dele. Qual que é a tua opinião disso? Só o pequeno está com esse problema, ou nós temos muita marca grande aí com essas dificuldades? Acho que, complementando a tua pergunta, qual que é o maior pecado desse cara quando ele quer buscar, né, tecnologia? Eu falo com propriedade disso porque eu estive consultor nos últimos 15 anos. Tenho 23 anos de logística e nos últimos 15 consultor. Então eu passei por muita empresa. Quando eu conheci a outra vez aqui eu vim por uma consultoria. Né? Então eu estive consultor e toda semana, enquanto esses últimos 15 anos, eu visitava 4, 5 empresas. Então eu posso dizer que o meu discurso é sempre esse, né? O problema não é tecnologia. A maioria das empresas tem tecnologia. Nem todas têm a tecnologia ideal. Okay. Né? A tecnologia correta para suportar a transformação digital. Mas tem lá uma tecnologia. Se você entra numa grande, eu digo de grandes empresas, se balança uma árvore, cai tecnologia. Só que essa tecnologia está desintegrada. Geralmente o cara tem lá um ERP, um Master Data dele, que vive sozinho. Aí ele contrata muitas vezes um software de monitoramento, porque alguém disse que é legal, ele contrata um planejamento, e tudo isso funciona desconectado, desintegrado, de modo que o cara nunca para de usar o SAP. E o SAP é o Sistema Avançado de Planilha. Hoje o sistema mais utilizado na logística é o Excel. Geralmente todos esses geram o Excel e esse cara vai lá e concatena informação. Né? E nunca consegue ter uma operação online on time. Então, qual que é o problema das empresas? Eu venho dizendo que nós estamos digitalizados. Eu tenho na mão aqui, né? Você tem do seu lado, está no seu bolso, um smartphone que tem capacidade de processamento maior do que o primeiro foguete que foi mandado à Lua. Então, a gente tem, na pessoa física e na pessoa jurídica, a gente está digitalizado, mas a gente não está digitizado. Qual que é a diferença? A gente ainda tem grande parte dos gestores de empresas com pensamento analógico. Okay. Eu contrato a tecnologia, mas eu não integro. Tem uma frase do Deming que eu gosto bastante. Né? O Deming ele disse assim: em Deus eu confio. Todas as demais pessoas me tragam dados. Né? Nós deveríamos fazer gestão das empresas pautado nessa fala. Confiamos em Deus, todos os demais me tragam dados. Porque a gente ainda dirige a empresa, especialmente em logística, que é o nosso carro-chefe aqui, olhando para ontem. Né? Você não dirige um carro olhando pelo retrovisor, mas a gente dirige a logística olhando para ontem. Você quer olhando para ontem? Minha conta frete vai estourar? Aí o cara pede para o analista levantar os dados. O cara pede uma semana para tirar a planilha do RP, tirar a planilha da onde, para conseguir dar um KPI. O leite já derramou. O carro já atrasou, a carga não chegou, o cliente reclamou, o cross-dock já deu pau. Porque você não tem uma operação online, você está fazendo autópsia, você não está fazendo biópsia. E é por isso que você tem sempre surpresas na conta frete, sempre surpresa no nível de serviço,
A gente tem o TIF, cara, baixíssimo no Brasil. A maioria das empresas nem mede o TIF. É a junção de dois KPIs, que é o on-time e o in-full. Eu entrego no prazo e na quantidade total daquele pedido que foi inserido. Então, a gente não tem uma cultura de dados, porque nós não somos digitizados. Eu tenho tecnologia, mas eu não integro, e eu entro numa reunião, é muito comum ver CEOs, se leva o diretor de entrar numa reunião e aceitar um gerente de logística, um coordenador, um supervisor, falar assim, cara, eu não tenho dado agora, me dá uma semana. Cara, uma semana, você já perdeu, o caminhão já foi ineficiente, você já perdeu dinheiro. Então, o nosso problema, da tua pergunta é bacana, Tailan, porque a gente precisa se digitizar. A gente ainda tem uma matriz muito analógica. Eu tenho uma filha de 10 anos, quando eu escrevi um artigo, meu primeiro artigo para a revista Mundo Logística, um dos artigos, saiu minha foto na revista Mundo Logística. Aí eu, orgulhoso, recebi a revista em casa, e aí eu falei, ó filha, ó o pai na revista. Ela tinha 6 anos. Aí ela pegou a revista e tentou maximizar a imagem. Nossa. Por quê? Porque ela tem uma matriz digital. Ela cresceu com o iPad na mão. Então, a matriz dela é digital. A nossa matriz, eu posso dizer por mim, que tem 43 anos, eu cresci em uma era sem internet. Sim. Eu ainda penso de forma analógica. A maioria dos gestores que ocupam posições de liderança nas empresas hoje ainda tem uma matriz analógica. Então, essa transição do analógico para o digital é muito mais cultural do que, de fato, tecnologia na prateleira. A Ravex tem tecnologia suficiente para suportar o cliente. A NSTEC tem tecnologia suficiente para suportar o cliente, dando visibilidade em tempo real. Mas as empresas, às vezes, contratam, mas não utilizam. Ou utilizam de forma secundária o Excel e o WhatsApp ainda, perguntando para o Zé, cadê o caminhão? Espera aí que eu vou perguntar para o Zé. O telemonitoramento. Fora ainda o problema maior que eu acho que tem empresa que ela atingiu um nível de sucesso, e aí o cara, por estar em uma condição boa, não quer dizer que os donos, os sócios, estão digitalizados, ainda são analógicos, né? A gente tem casos de chegar ainda em empresa que está faturando bem, legal ali, e o cara ainda tem máquina de escrever, não. Ainda tem o computador de tudo. Isso em 2024. A gente falando de tudo isso. Mas eu queria completar isso com um ponto que é o seguinte. A gente está vendo aqui a Fenatran, muita tecnologia, muita inovação. Tu pega os AGS, os autônomos, né? Muita coisa que você sabe que ainda vai levar um tempo para ser aplicado. Mas tudo isso, ele traduz, principalmente para o transportador, para o embarcador, um alto investimento, né? O cara paga ali, gasta às vezes milhões no ano com tecnologia. Mas em momento nenhum a gente vê nesse processo o cliente final embutido. A rede, o atacado, o varejo ali, que é o cara que é o consumidor final, ele é geralmente o cara que devasta com tudo isso. Então, na tua visão, né, de envolvendo toda a parte de controle que você tem essa bagagem, qual que é a sua visão em relação a essa participação do cliente? Você acha que ele lá no final da ponta vai se envolver com isso em algum dia? Eu vou dar um passo atrás, você trouxe um ponto super importante. A gente está numa feira para transportador. A Fenatran é uma feira focada em transportador. Eu vou trazer ainda o ponto da cultura e volto nesse cliente final, que é quem vai transformar e quem está transformando toda a logística. O transportador, ainda nesse modelo antigo, ele acha suficiente pagar 1 milhão, 1,5 milhão um caminhão. Eu tenho transportadores que eu visito, o cara tem frota lá de 150 caminhões. E coloca 1,3 implementos por caminhão. Além de caminhão, tem implemento também. Eu tenho uma frota gigantesca. E aí ele vem numa Fenatran aqui, ele fecha 30 caminhões. Eu já disse o preço do caminhão. Um caminhão de porte para 27 toneladas, 30 toneladas, né? Mais de meio. Quando você fala de colocar tecnologia para dar visibilidade da frota dele e melhorar a performance da frota, ele fala assim, isso vai custar 500 mil, 1 milhão, ele acha caro. Ele prefere comprar, isso é cultural, mais 30 caminhões do que implementar a tecnologia para fazer a frota dele ser eficiente o suficiente para que ele não precise comprar esses 30 mil. Exato. Isso é dado estatístico no Brasil. Hoje o produto mais transportado no Brasil chama-se vento. O caminhão, batendo lado. O caminhão roda batendo lado. 40% das viagens, o caminhão roda batendo lado.
percurso vazio porque precisa atender um cliente que contratou o caminhão, frete retorno que às vezes não tem. E os maiores atrasos, o grande problema, vamos pegar outra estatística. Um caminhão que o cara paga 1 milhão, 1,5 milhão, estatisticamente ele roda, ele é eficiente do ponto de vista de hora, 8 horas por dia. Ele trabalha das 24 horas, ele trabalha 8 horas por dia. Você vai dizer, aqui, onde é que está as outras duas, as 16 horas? Ele está carregando, ele está descarregando, ele está parado em barreira fiscal, ele está em parada não programada. Essas são as ineficiências. E o transportador e nem o embarcador enxerga, porque esse caminhão não tem visibilidade, não há gestão. Se a gente faz a conta de padeiro, se eu implemento visibilidade, uma torre de controle que dá visibilidade desse caminhão, e eu levo essas 8 horas, que são tradicionais, para 12, para 10, é possível o caminhão rodar. O ideal é que rode 24 horas, porque a máquina de 1 milhão era comprada para rodar 24 horas. Então eu coloco 3 motoristas e meio, para que ele rode 24 horas. Se eu faço, mas tá, vai rodar 24 horas. Se eu levo esse número para 15, cara, eu corto minha frota pela metade. Sim. Você vai falar, pô, isso é exagero. Não, eu tenho cases. Eu tenho um case da Citrosuco agora, e eu posso dizer, porque eles estão levando esse case reverberando publicamente. Nós colocamos uma torre de controle, completou 1 ano agora em julho, lá da operação das fábricas de São Paulo para o Porto de Santos. Antes da torre de controle, um caminhão rodava em média 18 mil quilômetros. Era o máximo. A média, 18 mil quilômetros. Implementou uma torre de controle, o caminhão passou a rodar 25 mil quilômetros. Eles estão demitindo, realocando uma transportadora porque não precisa mais daquela quantidade de veículos. Então, é possível você trazer toda a transformação, mas há uma cultura ainda de que dá para rodar no Excel, então estamos digitalizados, mas não digitizados. A transformação digital ela vai ser provocada justamente pelo consumidor final. Porque na pessoa física, nós estamos acostumados, quando eu compro online, por exemplo, e o last mile, com toda a transformação que os marketplaces vêm trazendo. Tem dois players, eu vou citar aqui fazendo propaganda gratuita, depois eu vou mandar o boleto para vocês pagarem, mas o Mercado Livre com a entrega full, o iFood ou o Uber, acostumou mal a população. Sim. Você, quando compra online, você não compra o produto, você compra o código de rastreamento. Então, a gente com essa máquina na mão, a gente está mais informado, a gente compara preço, a gente compara NPS. Então, a gente também está mais exigente e mais ansioso. Então, quando você compra um produto aqui, por mais que você não receba ele hoje, você quer o código de rastreamento, porque saber onde está o teu produto, aquela historinha que o marketplace conta, ó, o produto foi para separação, o produto está com a transportadora, o produto está previsto para chegar na tua casa sexta-feira. Contingencia a minha ansiedade. O cara quer saber toda essa trilha. Quer saber. E quem é a empresa? Não existe o seu Ravex, ou o seu Enestel, o seu Nestlé, porque o CNPJ é a agremiação do CPF. Então, na pessoa física, a gente quer o código de rastreamento. Então, cada vez mais, a empresa que não implementar a visibilidade, primeiro o controle, vamos passar atrás, tem uma operação controlada, tem uma operação visível e uma operação previsível, onde eu consigo dizer para o meu cliente, ó, tá chegando, ó, teve uma intempérie, o caminhão quebrou, estou fazendo agora um baldeamento, aquele planejamento de entregar às 18 horas vai mudar para 21, porque agora eu estou fazendo uma transferência. Essa previsibilidade ela é fundamental ou você perde espaço. O transportador que nos escuta aqui e não começar a oferecer para o seu contratante essa visibilidade de onde está o teu caminhão e essa previsibilidade, ele vai perder espaço para aquele que já implementou uma torre de controle, que já digitalizou a operação e que tem... Entrega mais do que o serviço contratado. Entrega valor, né? Ô, Aquiles, uma pergunta que eu gosto de fazer, pegando um gancho do que tu falou ali no próprio e-commerce, a logística e-commerce. Hoje nós temos alguns tipos de logística, mas vamos citar duas aqui. A logística e-commerce e a logística tradicional. Nós temos um debate, eu e o Eldo sempre fizemos, todo mundo se compara, eu quero ser o Mercado Livre da entrega, mas daí tu vai olhar para uma indústria de frango, de carne, as dificuldades são outras, né? Tu não tá esperando, o cliente não está esperando. O modelo é outro, o cara fica em filas de espera. Qual que é a tua visão se tu fosse listar os pontos principais e o que torna uma tão eficiente, a outra tão difícil de lidar, tantos problemas, não que a outra não tenha, mas existe uma diferença, né? A tua provocação é boa. Vamos entender por que o last mile, ou por que as empresas de e-commerce são tão eficientes. Porque se não for quebra. A margem no varejo ela é de 2%, 3%. A margem na indústria, a depender da indústria que a gente está falando, chega a 30%, 40%.
Então, a margem do produto permite ser ineficiente. Quando eu falo de particularidade, alguns vão ficar super chateados. Eu falo, tem cliente meu que fica, mas eu chego no meu cliente e falo, cara, logística é tudo igual. Tudo igual. Tudo. Não importa. O meu cliente fala, não, minha logística é diferente. É cheio de particularidade, não, é tudo igual. Na logística, você faz gestão de tempos, movimentos e eficiência. O que muda é o SKU. Às vezes eu estou armazenando, estocando, transportando bag, gasoso, sólido, líquido, granel, enfim. Mas aquilo que eu vou gerir é tempos, movimentos e eficiência. Então, é claro que tem particularidade uma logística last mile do e-commerce com uma logística inbound do agro, lá da ponta, sem visibilidade, com áreas de sombra. Né? Tudo isso ele é suportado pela tecnologia. Hoje você tem empresas que têm parceria com as empresas de telefonia e coloca visibilidade em tudo. Cada vez mais a tecnologia de vocês dá todo esse suporte de visibilidade, de buffer, de pontos, enfim. Então, eu volto sempre trago o discurso. Se a gente tivesse a obrigação de ser tão eficiente quanto é o e-commerce no last mile, a gente seria na indústria. Porque o que um gerente de logística ainda faz a gestão por feeling, né? Fazendo autópsia, olhando para ontem, porque ele tem margem para queimar. Então, às vezes ele é super ineficiente, mas ainda está pagando a conta. Agora, no e-commerce, meu velho, no varejo, eu podia, se tivesse tempo, citar quantas empresas de varejo já quebraram, MAP, Merda, etc., e outras tantas que vão quebrar, porque a margem é a concorrência. Pega o marketplace. O Mercado Livre se destaca, porque é uma empresa de tecnologia que faz logística. A grande sacada, olha o que o Mercado Livre fez. O Mercado Livre é uma empresa do quê? De tecnologia. Ela olhou para a logística e falou, cara, eu vou fazer fulfillment. A estratégia de implementar fulfillment e pegar o seller que está ofertando na loja dela e falar assim, eu vou cuidar do seu estoque e você me paga um pedaço, eu faço essa gestão de despacho, etc. Não é porque ele é bonzinho, é porque ele encontrou puta oportunidade. E como é que ele garante que ser mais eficiente que o próprio seller, que o próprio correio e etc e tal? Tecnologia. E sem contar o volume, né? O volume ele faz uma diferença, um volume concentrado. E o principal diferencial é que na logística e-commerce é eu comprando, eu com aquela ansiedade da compra. E na tradicional tu tem um comprador que vai ser repassado para um conferente que não está num bom dia naquele dia, tem toda uma gama de concentração de recepção de mercadorias, né? Então tem algumas variações. Mas você conversa muito bem comercialmente, né? Eu também comercial. Faz a diferença o cara no comercial ser técnico? Faz. Deixa eu só complementar. Você que navegou na operação, no gerenciamento, vamos dizer assim, na logística, e agora no comercial, pegando um pouco do gancho do que ele falou, o que isso te ajuda a desempenhar o teu trabalho, né? Um pouco ainda mais o conhecimento técnico. Se você vai no meu Instagram, eu defendo muito isso todos os dias. Eu sou um vendedor logístico, ou um logístico vendedor. Uma coisa, eu lembro de um professor que eu tive, um curso de empreendedorismo que eu tive, do cara, ainda saindo do ensino médio. E eu não esqueço, o professor falou para mim assim, cara, uma empresa que quer ter sucesso, ela tem que, ou empresa, ou pessoa física, ou negócio, ou para carreira, vender de manhã e entregar à tarde. Não há possibilidade de você desassociar uma coisa da outra. Eu como comercial, eu sempre levanto a mão com esse discurso, né? E só existe uma área, uma profissão em qualquer empresa. Ou você vende ou ajuda a vender. Logística faz parte da venda. Né? Comercial sem uma entrega não tem repetição da venda. A gente que é comercial, como é que uma empresa prospera? Não é vender uma vez só para o cliente. Hoje a venda por recorrência, para você ter o cliente. Basta ver como é que o mundo mudou. Os streams, a gente vende por recorrência. Inclusive, são 3 R's, né? Que prosperam a empresa: receita, recorrência e rentabilidade. Eu preciso vender bem, com preço bom, eu preciso vender recorrente e eu preciso ter uma operação rentável. E operação é logística, é entrega. Sim. Como é que eu entrego? E se eu entrego rápido, tem um pós-venda, eu vou deixar sempre o meu cliente feliz. Então, para mim, logística e vendas é a mesma. Não pode se desassociar, e isso me ajuda muito. Eu vim da operação, fiz logística a vida inteira, e hoje eu sou comercial, eu sei falar tecnicamente e sei cobrar também dentro de casa para que, de fato, aquilo que eu prometi, aquele tiro que eu dei,
comercial faz isso. O Tainá faz isso, eu não, né? Dá um tiro para depois correr atrás da bala. Ou, às vezes tu me encontra um monte de gente e vai tirando pro lado e... Cara, show de bola. Para ser um papo rápido, né? A gente pode ter uma próxima oportunidade aí para esmiuçar um pouquinho esse mundo da torre de controle. Mas qual que é a mensagem do Aquiles aí pro visitante aí da Fenatran? Pô, acho que quem está na Fenatran ou quem vai vir, cara, você vai encontrar aqui muita tecnologia, você vai encontrar muita novidade, mas mais importante que isso, você vai encontrar muito benchmark. Muito. Eu falo para os clientes, cara, você não precisa, e falo para isso do mentoria de carreira, enfim, cara, você não precisa inventar a roda. Enquanto quem está fazendo bem, antigamente, antes da neurociência e do discurso do coaching, você para copiar a feira, não copiar. Hoje é modelagem, modela quem está dando bem. Então, venha para a feira, converse com as pessoas, veja quem está fazendo bem, o que está fazendo, modela, copia, leva para casa e faz igual. E você não perde por isso. Tem muita coisa legal aqui. Show de bola. Obrigado aí, Aquiles. Vamos marcar um papo, acho, né? Interessante contar a história do Aquiles mais tecnicamente também. Acho que mais para hoje, acho que tá show de bola, né? Bom papo. Nos visite aqui na feira. Vem aqui na Ravex, vai lá na Nestec, vai na Sascar, na Unilink. Vai em todos. Visite todos. É importante, porque ali tu vê as empresas, tu vê as pessoas e vai entender o produto das pessoas. Acho que é o que ele disse, fato. Tu tem que conhecer, entender, voltar para casa e pensar aquilo que se encaixa. Por isso que tem espaço para todo mundo. Né? Aquiles, muito obrigado. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado. Quero revê-lo aí. Para você, até o próximo papo. Falou. Valeu.